Livro Jesus Cristo nos seus mistérios. Dom Columba Marmion. Capítulo 5. O admirable commercium. Tempo do Natal. A vinda do Filho de Deus ao mundo é um acontecimento tão importante que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos, tudo faz convergir para Jesus Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem de geração em geração. Mas agora é o próprio Filho de Deus quem nos vem instruir. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho. Porque Jesus Cristo não nasceu somente para os judeus da Judéia, que foram seus contemporâneos, mas foi para todos nós, por amor de todos os homens que desceu do céu. A graça que mereceu por sua natividade, quer distribuí-la por todas as almas. Por essa razão, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, apropriou-se dos anseios dos patriarcas, das aspirações dos antigos justos e dos votos do povo eleito, para os colocar em nossos lábios e com eles encher os nossos corações. Quer preparar-nos para a vinda de Jesus Cristo, como se esta novidade se fosse renovar sob os nossos olhos. Assim, vede como, ao comemorar a vinda do seu divino esposo ao mundo, a Igreja desenvolve o esplendor das suas pompas, como faz resplandecer o brilho das suas luzes, para celebrar o nascimento do Príncipe da Paz, do Sol de Justiça, que desponta no meio das nossas trevas, para iluminar todo homem que vem a este mundo. Concede aos sacerdotes o privilégio, quase único no ano, de oferecer 3 vezes o santo sacrifício da missa. E se essas festas são magníficas, são também cheias de encanto. A Igreja evoca a lembrança dos anjos que cantam nos ares a glória do recém-nascido, dos pastores, almas simples que vêm adorá-lo no presépio, dos magos que acodem do Oriente para lhe render as suas homenagens e oferecer-lhe ricos presentes. Mas como toda a festa neste mundo, essa solenidade é efêmera, mesmo com o prolongamento da sua 8ª. Seria para uma festa de um dia, por esplêndida que fosse, que a Igreja reclamaria de nós tão longa preparação? Certamente que não. Qual então o motivo? É porque sabe que a contemplação deste mistério contém para nossas almas uma graça especialíssima. Disse-vos, ao iniciar estas conferências, que todo o mistério de Jesus Cristo não constitui apenas um fato histórico que se realizou no tempo, mas encerra também uma graça própria, de que se devem alimentar as nossas almas para dela viverem. Ora, qual é a graça íntima do mistério da Natividade? Que graça é essa para cuja recepção a Santa Igreja tanto se esmera em nos preparar? Que fruto devemos colher da contemplação de Jesus menino? A própria Igreja nos indica na primeira missa da meia-noite. Depois de ter oferecido o pão e o vinho, que dentro de alguns instantes serão transformados pela consagração no corpo e no sangue de Jesus Cristo, resume os seus votos nesta oração. Dignai-vos aceitar, Senhor, a oblação que vos apresentamos na solenidade deste dia, e fazei por vossa graça que, por meio desta permuta santa e sagrada, nos tornemos participantes da divindade, a qual está unida pelo Verbo à nossa substância humana. Pedimos para ter parte nessa divindade, a que está unida a nossa humanidade. Produz-se uma espécie de troca. Deus, a encarnar, toma nossa natureza humana e dá-nos uma participação da sua natureza divina. Este pensamento, tão conciso na sua forma, é mais claramente expresso no mesmo lugar da segunda missa. Fazei, Senhor, que as nossas oferendas sejam conformes aos mistérios da Natividade que hoje cantamos, a fim de que, como o infante que acaba de nascer na natureza humana,
se manifesta igualmente Deus, assim esta substância terrena, que ele a se une, nos comunique o que nele é divino. Torna-nos participantes da divindade, a que foi unida a nossa humanidade na pessoa de Jesus Cristo, e receber esse dom divino por esta mesma humanidade, tal é a graça ligada à celebração do mistério deste dia. Como vedes, é um comércio humano-divino. O menino que hoje nasce é ao mesmo tempo Deus, e a natureza humana que Deus toma de nós deve servir de instrumento para nos comunicar a sua divindade. As nossas ofertas serão conformes aos mistérios significados pelo nascimento deste dia. Se, pela contemplação da obra divina em Belém e pela recepção do sacramento eucarístico, participarmos da vida eterna que Jesus Cristo nos quer comunicar pela sua humanidade. Ó admirável comércio! Cantaremos no dia da oitava o Criador do gênero humano, revestindo-se de um corpo e de uma alma, dignou-se nascer de uma virgem, e aparecendo na terra como homem, fez-nos participar da sua divindade. Demoremo-nos, pois, alguns instantes a admirar com a Igreja essa permuta entre a criatura e o Criador, entre o céu e a terra, permuta que constitui todo o fundo do mistério da Natividade. Em seguida, consideraremos os seus atos e sua matéria, a forma com que se realiza, os frutos que podemos tirar dele e quais as obrigações que daí derivam para nós. Primeiro ato da permuta. O Verbo Eterno pede-nos uma natureza humana para se unir a ela por uma união pessoal. Transportemo-nos à gruta de Belém e contemplemos essa criancinha reclinada num presépio. Que é ela aos olhos de um profano, de um habitante da pequena cidade, que o acaso aí levasse depois do nascimento de Jesus? É apenas uma criança que acaba de nascer. Deve a vida a uma mulher de Nazaré. É um filho de Adão como nós, pois os seus pais o inscreveram nos registros do recenseamento. Podemos seguir as circunstâncias da sua genealogia, de Abraão a Davi, de Davi a José e sua mãe. Não é mais do que um homem, ou antes virá a ser um homem, porque por ora não passa de uma criança débil, cuja vida se sustenta com um pouco de leite. Eis o que se mostra aos sentidos nessa criancinha estendida sobre a palha. Muitos judeus nada mais viram nela. Ouvireis mais tarde os seus compatriotas, atônitos com sua sabedoria, indagar onde foi buscá-la, porque a seus olhos nunca passou de filho de um carpinteiro. Mas, aos olhos da fé, a vida que anima este menino é uma vida mais alta do que a vida humana, é a vida divina. Que nos diz a fé a este respeito? Que revelação nos faz? Diz-nos a fé, numa palavra, que esta criança é o próprio Filho de Deus. É o Verbo, a segunda pessoa, da adorável Trindade. É o Filho que recebe do Pai a vida divina por inefável comunicação. Possui a natureza divina com todas as suas infinitas perfeições. Nos esplendores dos céus, Deus gera este Filho por uma geração eterna. É a esta filiação divina que Jesus Cristo, no seio do Pai, que em primeiro lugar se dirige à nossa adoração. É ela que exaltamos na missa da meia-noite. Ao romper do dia, o santo sacrifício celebrará a natividade de Jesus Cristo em nossas almas. A missa da meia-noite, toda envolta em mistério, começa por essas palavras cheias de gravidade. Disse-me o Senhor: És o meu filho, hoje te gerei. Eis a exclamação que escapa da alma de Jesus Cristo, unida à pessoa do Verbo, e que revela à terra, pela primeira vez, o que os céus ouvem desde toda a eternidade. Este hoje é o dia da eternidade, dia sem aurora nem ocaso. O Pai Celeste contempla agora o Filho encarnado. O Verbo, por se ter feito homem, não deixa de ser Deus. Filho do homem, permanece Filho de Deus.
O primeiro olhar que repousa em Jesus Cristo, o primeiro amor que o cerca, é o olhar e o amor do Pai. Que contemplação e que amor! Jesus Cristo é o Filho único do Pai, eis a sua glória essencial. É igual e consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz de luz. Por ele todas as coisas foram feitas, e nada foi feito sem ele. Foi por este Filho que os séculos foram criados. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Foi ele quem, no princípio, tirou do nada a terra, e os céus são obras das suas mãos. Envelhecerão como uma veste, serão mudados como uma capa, mas ele é sempre o mesmo, e os seus anos são eternos. E este Verbo fez-se carne. Adoremos o Verbo que encarnou por amor de nós. O próprio Deus toma nossa humanidade. Concebido pela misteriosa operação do Espírito Santo no seio de Maria, Jesus Cristo é gerado da mais pura substância do sangue da Virgem, e a vida que dela recebe torna-o semelhante a nós. Eis o que nos diz a fé. Este menino é o Verbo de Deus encarnado. É o Criador do gênero humano feito homem. Precisa de um pouco de leite para se alimentar, ele que sustenta as avezinhas do céu. Quem mesmo as aves sustenta, com leite foi sustentado. Contemplai essa criancinha deitada no presépio. De olhos fechados, adormecida, exteriormente não manifesta tudo o que é. Aparentemente é igual a todas as outras crianças. E, no entanto, enquanto Deus, enquanto o Verbo eterno, julgava as almas que diante dele compareciam. Como o homem está reclinado na palha, como Deus sustenta o universo e reina nos céus. Esse menino que vai crescendo é aquele que é eterno e cuja natureza divina não conhece mudança. Aquele que nasceu no tempo é também aquele que existe antes de todos os tempos. Aquele que se manifesta aos pastores de Belém é aquele que do nada criou as nações, diante de quem elas são como se não existissem. Pastor se mostra aos pastores, quem fez a terra e os céus. Como vedes, aos olhos da fé, há duas vidas nesta criança, indissoluvelmente unidas de maneira inefável, porque a natureza humana pertence ao Verbo de tal forma que existe só uma pessoa, a do Verbo, que sustenta com sua própria existência divina a natureza humana. Sem dúvida, esta natureza humana é perfeita. Nada lhe falta no que toca à sua essência. Esse menino tem uma alma como a nossa, um corpo semelhante ao nosso, faculdades, inteligência, vontade, imaginação, sensibilidade, como as nossas. É em verdade um dos nossos, cuja existência vai se revelar durante 33 anos, bem autenticamente humana. Só o pecado lhe será desconhecido. Esta natureza humana, que é perfeita em si mesma, conservará a atividade própria, o seu esplendor de origem. Entre estas duas vidas de Jesus Cristo, a divina, que possui sempre por seu nascimento eterno no seio do Pai, e a humana, que começou a possuir no tempo por sua encarnação, no seio de uma virgem, não há mistura nem confusão. O Verbo, tornando-se homem, permanece o que é. Toma da nossa raça o que não era, mas nele, o divino, não absorve o humano. O humano não diminui o divino. Como vos disse muitas vezes, a união é tal que há uma só e única pessoa, a pessoa divina, e a natureza humana pertence ao Verbo, é a humanidade própria do Verbo. Segundo ato da permuta. Ao encarnar, o Verbo dá-nos em troca uma participação da sua divindade. Aqui temos, se assim que posso exprimir, um dos atos da permuta. Deus toma nossa natureza para uni-la a si, numa união pessoal. Qual é o outro ato? Que nos dará Deus em troca? Não que ele nos deva alguma coisa, mas, como tudo faz com sabedoria, não se revestiu da nossa natureza sem um motivo plenamente digno dele.
Em troca da humanidade que toma de nós, o Verbo encarnado dá-nos um dom incompreensível, a participação na sua divindade. E assim se efetua a mais admirável permuta. Esta participação, como sabeis, já fora sem dúvida oferecida e dada desde a criação, a Adão, o primeiro homem. O dom da graça, com todo o esplêndido cortejo de privilégios, tornava Adão semelhante a Deus. Mas o pecado do primeiro homem, tronco do gênero humano, destruiu e tornou impossível, do lado da criatura, esta participação inaudita. O Verbo se encarnou para restabelecê-la. Deus fez-se homem para nos reabrir o caminho do céu e tornar-nos participantes da vida eterna. Este menino, sendo o próprio Filho de Deus, possui a vida divina, como o Pai e com o Pai, pois nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele estão acumulados os tesouros da divindade. Mas não os tem só para si, deseja infinitamente comunicar-nos a vida divina que é Ele próprio. Foi para isso que veio. Foi por nós que nasceu e a nós que é dado o Filho. Fazendo-nos participar da sua qualidade de Filho, torna-nos filhos de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, formado de uma mulher, para nos conferir a adoção divina. O que Jesus Cristo é por natureza, isto é, Filho de Deus, sê-lo-emos nós pela graça. O Verbo encarnado, o Filho de Deus feito homem, deve tornar-se o autor da nossa geração divina. Assim, embora seja Filho único, torna-se-á o primogênito de uma multidão de irmãos. Tais são os dois atos da admirável permuta que Deus realiza entre nós e Ele. Toma nossa natureza para nos comunicar a sua divindade. Toma uma vida humana para nos fazer participantes da sua vida divina. Faz-se homem para nos tornar deuses. E o seu nascimento humano torna-se o meio do nosso nascimento para a vida divina. Em nós também haverá duas vidas. A nossa vida natural, que recebemos pelo nosso nascimento segundo a carne, é aos olhos de Deus sem mérito, imaculada em seu íntimo, antes do batismo, como consequência da culpa original. Ela nos torna inimigos de Deus, dignos da sua justiça. Nascemos por natureza como objetos da ira divina. A outra é a vida sobrenatural, infinitamente acima dos direitos e das exigências da nossa natureza. É esta que Deus nos comunica pela sua graça, depois que o Verbo encarnado no-la mereceu. Deus gera-nos para esta vida sobrenatural, pelo Verbo e pela infusão de seu Espírito na fonte batismal. Por sua vontade é que nos gerou, pela palavra da verdade. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. É uma vida nova que se acrescenta à nossa vida natural, ultrapassando-a e coroando-a. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Torna-nos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, dignos de participar um dia da sua bem-aventurança e da sua glória. Em nós, como em Jesus Cristo, é a vida divina que deve dominar, mesmo que ela não se manifeste ainda no menino Jesus, e que em nós permaneça sempre velada sob as grosseiras aparências da existência ordinária. É a vida divina da graça que deve não só reger e governar, mas também tornar agradável ao Senhor toda a nossa atividade natural, assim divinizada pela sua raiz. Oh, se a contemplação do nascimento de Jesus e a participação deste mistério, pela recepção do pão da vida, nos levassem a acabar, de uma vez para sempre, com tudo o que destrói ou diminui a vida divina em nós, com o pecado de que Jesus Cristo nos vem libertar, com toda a infidelidade, com toda a imperfeição, com todo o apego à criatura, com a preocupação desregrada das coisas que passam,
com os mesquinhos cuidados do nosso vão amor próprio. Se nos levassem a dar-nos inteiramente a Deus, como prometemos no dia do batismo, quando nascemos para a vida divina, a entregar-nos ao cumprimento exato de todas as suas vontades e do seu beneplácito, como o Verbo encarnado, quando entrou neste mundo, a praticar as boas obras que nos tornam agradáveis a Deus. Então, a vida divina, trazida por Jesus com seu nascimento, não encontraria obstáculos e desabrocharia livremente para a glória do nosso Pai dos céus. Faríamos resplandecer na nossa vida os ensinamentos com que a nova luz do Verbo encarnado inunda a nossa fé. Por todas as nossas obras nascidas da graça, a nossa celebração da Natividade de Jesus Cristo corresponderia dignamente à grandeza do mistério e ao dom inefável que por ele nos é feito. Esta permuta revela-se ainda mais admirável no modo como se opera. A encarnação torna Deus visível para que o possamos ouvir e imitar. O que acaba de tornar esta permuta admirável é o modo como se realiza. E como é que esta criancinha, que é o Verbo encarnado, nos faz participantes da sua vida divina? Pela sua humanidade. A humanidade que o Verbo toma de nós, servis-lhe-á de instrumento para nos comunicar a sua divindade, e isto por duas razões infinitamente resplandecentes de sabedoria eterna. A humanidade torna Deus visível e torna Deus passível. A Igreja canta com alegria, servindo-se das expressões de São Paulo, essa aparição de Deus entre nós. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador. A luz brilhará hoje sobre nós, porque nasceu o Senhor para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação realiza essa inaudita maravilha. Os homens viram o próprio Deus viver entre eles. São João compraz-se em fazer sobressair este aspecto do mistério. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Escrevemo-vos estas coisas, para que vossa alegria seja completa. Que alegria, efetivamente, ver Deus manifestar-se a nós, não no deslumbrante esplendor da sua onipotência, ou na glória indizível da sua soberania, mas sob o véu de uma humanidade humilde, pobre, fraca, que podemos ver e tocar. Poderíamos atemorizar-nos com a majestade terrível de Deus. Os israelitas prostavam-se por terra, cheios de terror e temor, quando o Senhor falava com Moisés no Sinai, entre relâmpagos. Mas nós somos atraídos pelos encantos de um Deus menino. O menino do presépio parece dizer-nos: tendes medo de Deus? Fazeis mal. Aquele que me viu, viu também o Pai. Não vos guieis pela imaginação, não inventeis um Deus pelas deduções da filosofia, não peçais à ciência o conhecimento das minhas perfeições. O verdadeiro Deus Todo-Poderoso é o Deus que eu sou e eu revelo. O verdadeiro Deus sou eu, que venho a vós na pobreza, na humildade e na meninice, mas que um dia darei a minha vida por vós. Eu sou o esplendor da glória do Eterno Pai, a forma da sua substância. O seu Filho único, Deus como Ele. Em mim aprendereis a conhecer as suas perfeições, sabedoria e bondade, o seu amor para com os homens e a sua misericórdia para com os pecadores. Pois Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações, que se reflete na face de Cristo. Vinde a mim,
porque apesar de ser Deus, quis ser homem como vós, e não rejeito aqueles que confiadamente se aproximam de mim. Perguntar-me-ei, mas por que se dignou Deus tornar-se visível? Em primeiro lugar, para nos instruir. É Deus, com efeito, quem de agora em diante nos vai falar por seu próprio Filho. Teremos apenas de ouvir este Filho, muito amado, para conhecermos o que Deus quer de nós. O próprio Pai Celeste nos diz: Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. E Jesus repetir-nos-á com prazer que a sua doutrina é a de seu Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em segundo lugar, o Verbo torna-se visível aos nossos olhos para ser o modelo que devemos seguir. Para sabermos como devemos viver diante de Deus, como filhos de Deus, basta-nos ver crescer este menino, contemplá-lo vivendo entre nós, e como nós, tudo o que fizer será agradável ao Pai. Sendo a verdade por seus ensinamentos, mostrará o caminho pelos seus exemplos. Se vivermos na sua luz, se seguirmos este caminho, teremos a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, sabendo que Deus se manifestou no meio de nós, seremos arrastados para os bens invisíveis. Esta permuta torna Deus passível, capaz de expiar os nossos pecados pelos seus sofrimentos e de nos curar pelas suas humilhações. A humanidade de Jesus Cristo torna Deus visível, mas principalmente, e é aqui que a divina sabedoria se mostra admirável, torna Deus passível. O pecado que em nós destruiu a vida divina exige uma satisfação, uma expiação, sem a qual esta vida divina não nos podia ser restituída. Mas o homem, sendo simples criatura, não podia sofrer nem reparar, e Deus só nos pode comunicar a sua vida se o pecado for extinto, pois por um decreto imutável da sabedoria eterna, o pecado não se apaga se não for expiado de uma maneira conforme a equidade. Como resolver o problema? A encarnação dá-nos a resposta. Considerai o menino de Belém. É o Verbo feito carne. A humanidade que o Verbo toma é passível. É ela quem sofrerá, quem satisfará. Esses sofrimentos e satisfações, que são obra sua, pertencerão, no entanto, como a própria humanidade ao Verbo. A pessoa divina dá-lhes-á um valor infinito que bastará para resgatar o mundo, destruir o pecado e fazer superabundar a graça nas almas como um rio impetuoso e fertilizante. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus. Ó comércio admirável! Não nos demoraremos em prescrutar de que modo Deus o teria operado. Vejamos como o realizou. O Verbo pede-nos uma natureza humana para encontrar nela com que sofrer, reparar, merecer e cumular-nos de graças. Foi pela carne que o homem se desviou de Deus, e é fazendo-se carne que Deus liberta o homem. Autor feliz deste mundo, tomou um corpo mortal, a nossa carne assumindo, livrou a carne do mal. A carne revestida pelo Verbo de Deus tornar-se-á para toda a carne o instrumento da salvação. Ó admirável comércio! Evidentemente, não ignorais que será necessário esperar pela imolação do Calvário para que seja completa a expiação. Mas, como nolo ensina São Paulo, logo no primeiro momento da encarnação, Jesus Cristo aceitou cumprir a vontade do Pai e ofereceu-se como vítima pelo gênero humano. É por esta oblação que Jesus Cristo começa a santificar-nos. E é no presépio que inaugura essa existência de sofrimento que quis viver para a nossa salvação, cujo termo é no Gólgota e que, destruindo o pecado, deve restituir-nos a amizade do Pai. O presépio é apenas o primeiro passo, mas é o fundamento de todos os outros.
Eis porque, na solenidade do Natal, a Igreja atribui a nossa salvação ao próprio nascimento temporal do Filho de Deus. Ó Senhor, que o novo nascimento do vosso Filho na carne nos liberte da antiga servidão que nos trazia cativos sob o jugo do pecado. Por isso, desde esse momento, falar-se-á constantemente de libertação, de redenção, de salvação, de vida eterna. É pela humanidade de Jesus Cristo, Pontífice e Mediador, nos une a Deus, mas é em Belém que nos aparece nesta humanidade. Vede, pois, como ele realiza sua missão desde o seu nascimento. O que é que nos faz perder a vida divina? O orgulho. Por acreditarem que se tornariam semelhantes a Deus, conhecedores da ciência do bem e do mal, Adão e Eva perderam para si e para os seus descendentes a amizade de Deus. Jesus Cristo, novo Adão, resgata-nos e reconduz-nos a Deus pela humildade da encarnação. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Que humilhação! Mais tarde a Igreja exaltará, até o mais alto dos céus, a sua glória resplandecente, de triunfador do pecado e da morte. Mas, por enquanto, Jesus Cristo conhece apenas o aniquilamento e a fraqueza. Quando os nossos olhares descem sobre essa criancinha, que em nada se distingue das outras, e pensamos estar diante de Deus, do Deus infinito, no qual se escondem todos os tesouros da sabedoria e da ciência, a alma sente-se compenetrada e o nosso vão orgulho confunde-se diante de tamanha humilhação. Que mais nos fez perder a vida divina? A nossa recusa em obedecer. Vede o Filho de Deus. Ele dá o exemplo de uma obediência admirável. Com a simplicidade das criancinhas, entrega-se nas mãos de seus pais. Deixa-se tocar, pegar e levar para onde desejam. Toda a infância, toda a adolescência e toda a mocidade de Jesus estão resumidas pelo Evangelho nestas únicas palavras. Era submisso a Maria e José. Que mais? As nossas cobiças, a concupiscência dos olhos, tudo o que aparece, brilha, fascina e seduz. A ostentação de banalidades passageiras que preferimos a Deus. O Verbo se fez carne, mas nasceu na pobreza e na abjeção. Sendo rico, se fez pobre por nós. Apesar de ser o Rei dos séculos, aquele que com uma palavra tirou do nada toda a criação, que só com abrir a mão enche de bênçãos todo o ser vivo, não nasceu num palácio. Sua mãe, não encontrando lugar na hospedaria, viu-se obrigada a refugiar-se numa gruta. O Filho de Deus, sabedoria eterna, quis nascer despojado de tudo e ser deitado na palha. Se contemplarmos com fé e amor o menino Jesus no presépio, veremos nele o exemplo divino de muitas virtudes. Se soubermos ouvir com o coração o que ele nos diz, muito aprenderemos. Se percorrermos as circunstâncias do seu nascimento, veremos como a humanidade serve de instrumento ao Verbo, não só para nos instruir, mas ainda para nos levantar, para nos vivificar, para nos tornar agradáveis ao Pai e desprender-nos das coisas que passam, de nós mesmos, para nos elevar até Deus. A divindade reveste a nossa carne mortal, e como o Senhor se abaixa para viver uma vida humana, o homem eleva-se para as coisas divinas. Devemos participar desta permuta pela fé. Aqueles que recebem o Verbo feito carne e acreditam nele, têm o poder de se tornar filhos de Deus. Assim, pois, para qualquer lado que dirijamos os olhares da nossa fé sobre esta permuta, quaisquer que sejam as circunstâncias que examinemos, sempre se nos depara admirável. Com efeito, não é admirável este nascimento de uma virgem? Uma jovem mãe deu à luz o Rei, cujo nome é eterno.
A honra da virgindade alia as alegrias da maternidade. Antes dela nunca se viu tal prodígio, e depois dela não se dará outro semelhante. Filhos de Jerusalém, por que me admirais? Esse mistério que vedes em mim é verdadeiramente divino. É verdadeiramente admirável esta indissolúvel, mas inconfundível união da divindade com a humanidade na única pessoa do Verbo. Esta permuta é admirável pelos contrastes da sua realização. Deus faz-nos partilhar da sua divindade, mas a humanidade, que de nós assume para nos comunicar a vida divina, é uma humanidade sofredora que conhecerá a dor, que passará pela morte, por ela nos dará a vida. Esta permuta é admirável na sua origem, e não é outra senão o amor infinito de Deus por nós. Deus amou a tal ponto o mundo, que lhe deu o seu próprio Filho. Abandonemos, pois, as nossas almas à alegria e cantemos com a Igreja. E como nos foi dado? Na semelhança da carne do pecado. É por isso que o amor que nolo dá, assim, na nossa humanidade passível, para expiar o pecado, é um amor sem medida. Por causa do grande amor com que nos amou, enviou-nos o seu Filho, numa carne semelhante à do pecado. É admirável, finalmente, nos seus frutos e efeitos. Por esta permuta, restitui-nos Deus a sua amizade. Dá-nos de novo o direito de tomar posse da herança eterna. Contempla outra vez a humanidade com amor e complacência. Por isso a alegria é um dos sentimentos predominantes na celebração deste mistério. A Igreja ela nos convida constantemente por se lembrar das palavras do anjo aos pastores. Eis que vos anuncio uma boa nova, que será para vós fonte de grande alegria. Nasceu-vos um Salvador. É a alegria da libertação, da herança reconquistada, da paz readquirida e principalmente da visão do próprio Deus dada ao homem. O Senhor o chamará Deus conosco. Mas esta alegria só nos está assegurada se permanecermos firmes na graça que nos vem do Salvador e nos torna seus irmãos. São Leão exclama, num sermão que é lido pela Igreja durante a Noite Santa: reconhece, ó cristão, a tua dignidade, e uma vez que participastes da divindade, livra-te de decair de tão sublime estado. Se reconheceis o dom de Deus, dizia nosso Senhor, se soubéssemos quem é este Filho que nos é dado, se principalmente o recebêssemos como devemos recebê-lo, não se diga de nós, veio ao seu domínio e os seus não o receberam. Somos todos, pela criação, o domínio de Deus, pois pertencemos a Ele. Mas alguns não o receberam neste mundo. Quantos judeus, quantos pagãos rejeitaram Jesus Cristo, porque apareceu na humildade de uma carne passível. Almas mergulhadas nas trevas do orgulho e dos sentidos. E como devemos recebê-lo? Pela fé. Aos que creem na pessoa, na palavra e nas obras de Jesus Cristo, aos que receberam este menino como Deus, foi-lhes dado, em recompensa, serem filhos de Deus. Com efeito, esta disposição é fundamental e indispensável para que esta admirável permuta produza em nós os seus efeitos. Só a fé nos faz conhecer os termos e a maneira por que ela se realiza. Só ela nos faz penetrar nas profundezas deste mistério e adquirir um verdadeiro conhecimento de Deus. É que há muitos modos e graus de conhecimento. O boi e o jumento conheceram o seu Deus, escrevia Isaías, falando deste mistério. Viam o menino deitado no presépio. Mas o que contemplavam? O que pode descobrir o animal? A forma, o tamanho, a cor, o movimento. Podem ter o conhecimento inteiramente elementar que não ultrapassa o domínio dos sentidos e nada mais. Os transeuntes, os curiosos que aproximaram da gruta, viram a criança, mas para esses era semelhante a todas as outras crianças.
Não foram além do conhecimento puramente natural. Talvez admirassem a beleza do menino, talvez lastimassem a sua pobreza, mas esse sentimento foi de pouca duração, logo abafado pela indiferença. Vieram os pastores, corações simples, iluminados por um raio do alto. A glória do Senhor refulgiu ao redor deles. Compreenderam com certeza muito mais, reconheceram esta criança o Messias prometido e esperado. Prestaram-lhe suas homenagens e por muito tempo tiveram as almas cheias de alegria e de paz. Os anjos contemplavam igualmente ao recém-nascido, o Verbo feito carne. Viam nele o seu Deus, e esse conhecimento enchia os puros espíritos de assombro e de admiração por tão incompreensível aniquilamento, porque não foi a natureza angélica que o Senhor quis unir a si, mas a natureza humana. Que diremos da Virgem quando olhava para Jesus? Com que profundidade o seu olhar tão puro, tão humilde, tão terno e tão cheio de complacência via este mistério. É impossível descrever que luzes a alma de Jesus inundava então a sua mãe, e que sublimes adorações, que perfeitas homenagens Maria tributava a seu Filho, ao seu Deus, a todos os estados e a todos os mistérios de que a encarnação é a substância e a raiz. Há, enfim, o mais inenarrável, o olhar do Pai Eterno contemplando seu Filho, feito carne por amor dos homens. O Pai Celeste via o que jamais os homens, os anjos ou mesmo Maria poderão compreender. As infinitas perfeições da divindade oculta no menino. E esta contemplação era fonte de indizível deslumbramento. Eis o meu filho muito amado, o filho da minha predileção, em quem pus todas as minhas complacências. Quando contemplamos em Belém o Verbo encarnado, elevamo-nos acima dos sentidos para só nos servirmos dos olhos da fé. A fé faz-nos participar, neste mundo, do conhecimento que as pessoas divinas têm umas das outras. Não há nisso exagero algum. A graça santificante torna-nos participantes da natureza divina, e a atividade da natureza divina consiste no conhecimento e no amor que as pessoas divinas têm umas das outras e umas para com as outras. Participamos, portanto, deste conhecimento. E assim como a graça santificante, desabrochando na glória, nos dará o direito de contemplar a Deus como ele se vê, na terra, nas sombras da fé, a graça permite-nos contemplar as profundezas dos mistérios pelos olhos de Deus. Quando a nossa fé é viva e perfeita, não paramos na superfície, no exterior do mistério, mas vamos até o âmago para contemplá-lo com os olhos de Deus. Passamos pela humanidade para penetrar até a divindade que a humanidade esconde e ao mesmo tempo revela. Vemos os mistérios divinos à luz divina. E a alma, deslumbrada e atônita diante de tão prodigioso aniquilamento, vivificada pela fé, prostra-se e entrega-se inteiramente para procurar a glória deste Deus, que pelo amor da criatura esconde o esplendor próprio das suas insondáveis perfeições. A alma adora-o, entrega-se e não tem descanso enquanto não der tudo para contemplar a permuta que o Senhor quer operar com ela, enquanto não submeter inteiramente tudo o que possui, toda a sua atividade, ao Rei da Paz, que vem com tanta magnificência, para salvá-la, santificá-la e, para assim dizer, deificá-la. Aproximemo-nos, pois, do Menino Deus com grande fé. Desejaríamos estar em Belém para recebê-lo, mas a comunhão não-lo dá com a mesma realidade, ainda que os nossos sentidos não o percebam. Tanto no tabernáculo como no presépio, é o mesmo Deus onipotente, o mesmo Salvador cheio de bondade. Se assim o quisermos, durará sempre esta admirável troca, porque é também pela sua humanidade que na Sagrada Mesa Jesus Cristo nos infunde a vida divina. É comendo seu corpo, bebendo seu sangue, unindo-se à sua humanidade,
que bebemos na própria fonte da vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E desta maneira, todos os dias, se continua e se estreita a união estabelecida entre Deus e o homem pela encarnação. Jesus Cristo, dando-se na comunhão, aumenta na alma generosa e fiel a vida da graça. Fala desenvolver mais livremente e desabrochar com mais força. Confere-lhe até o penhor dessa imortalidade feliz, cujo germe é a graça, em que o próprio Deus se nos comunica em toda a plenitude e sem véu. Será esta a magnífica e gloriosa consumação da troca inaugurada em Belém, na pobreza e no aniquilamento do presépio.